Bem-vindo de volta, guitarristas! Agora a gente já está arrumando para o final dessa série. Eu sei que você já está com o board todo configurado, não tem mais sapateado, já está controlando tudo. E agora, uma coisa que a gente ainda não falou é sobre o pedal de expressão. E afinal, por que usar o pedal de expressão na Saturno? A grande vantagem de usar o pedal de expressão na Saturno é que, por exemplo, se você não tivesse com uma Saturno e quisesse controlar o feedback do seu delay e o mix do seu reverb, você precisaria de um pedal de expressão para o seu delay e um pedal de expressão para o seu reverb. Agora, já com a Saturno, você consegue conectar o pedal de expressão nela e fazer o controle desses parâmetros via MIDI. E o melhor de tudo é que agora você consegue fazer tudo isso com apenas um pedal de expressão, sobrando espaço assim no seu setup e deixando bem mais simples a sua montagem. Além dessa situação que eu acabei de mencionar para vocês, utilizando o pedal de expressão na Saturno, você tem acesso a funcionalidades especiais que eu vou apresentar logo menos aqui para você nesse vídeo. E agora, como fazemos para conectar o pedal de expressão na Saturno? Primeiro você precisa certificar de ter comprado um pedal de expressão que segue esse esquema elétrico aqui, tá? Você vai utilizar um cabo TRS para conectar o seu pedal de expressão na entrada EXP da Saturno e assim que você fizer a conexão, quando você entrar aqui no menu EXP, você já consegue verificar a abertura aqui do seu pedal. Fechando vai mostrar 0 no EXP Read e você jogando ele para frente, você vai ver o valor 127, garantindo que a leitura de amplitude do seu pedal de expressão está sendo realizada corretamente. Para controlar um parâmetro via pedal de expressão, a gente precisa mandar uma mensagem MIDI-CC com o valor que você deseja daquele parâmetro. E para isso a gente usa as ranges configuradas aqui, EXP1 e EXP2. A fim de exemplificar e você que está um pouquinho confuso entender o que eu acabei de falar, vamos utilizar aqui a range EXP1, configurando ela de 0 a 127. Beleza, eu sei que você pode não estar entendendo, mas agora, nesse exemplo aqui, a gente vem no MIDI e adicionamos aqui qual CC a gente quer associar com EXP. Por exemplo, no caso do Time Space, eu quero que o CC12, que é o CC responsável por controlar o feedback no Time Space, fique associado com aquela minha range EXP1. E aqui no canal 1, que é onde está o meu Time Space. O que acontece aqui? Quando eu fechar o pedal, eu vou mandar CC12 com valor 0, que é aquele valor 0 ali, o valor inferior da range EXP1. Quando eu abrir o pedal de expressão, eu vou mandar CC12 com valor de 127. Dessa maneira, meu feedback zera quando eu fecho o pedal de expressão e vai para o valor máximo quando eu abro o pedal de expressão. Vamos conferir na prática esse exemplo aqui, então vamos ouvir um pouquinho de som. A gente tem um clean sem efeito, que é onde eu não configurei. Aqui a gente tem um efeito de delay. Agora eu vou tirar o feedback. Olha como meu feedback está zerado, ó. Só uma repetição e nada mais. E agora subir no pedal de expressão. Agora eu tenho repetições infinitas, só não é infinita porque eu estou usando um Bucket Brigade e naturalmente ele tem uma degradação ali no som. E você lembra aquele EXP1 que a gente estava configurando? Se eu não quiser que zere o feedback e jogue o feedback para o infinito, lá no EXP eu consigo configurar essa range. Eu posso, por exemplo, um feedback que vai mais aqui do 30 até o valor 100, por exemplo. Dessa maneira, com o pedal fechado, nesse exemplo aqui, eu vou estar mandando CC12 com valor 30, com o pedal aberto, eu vou estar mandando CC12 com valor 100, e agora eu continuo controlando o feedback, mas não mais nos seus extremos, e fiz o controle da range. Agora tem um feedback bem curto com ele fechado, e um feedback longo, mas não infinito com ele aberto. Essa é uma maneira de usar o pedal de expressão, você fazendo o ajuste de range pelo controlador. Inclusive, você pode deixar essa range salva como uma maneira global, que vale no pedal inteiro, ou configurar ela específica por preset. Aquela range configurada vale apenas naquele preset do seu controlador. Mas a grande verdade é que essa não é a maneira mais eficiente de se utilizar um pedal de expressão. Normalmente, os pedais têm um CC dedicado para receber uma entrada de informação de expressão. No caso do Time Space,
O CC8 é a entrada de pedal de expressão desse pedal. Ou seja, se eu utilizar o CC8 associado com o meu pedal de expressão, então vamos fazer aqui, CC8 associado com o meu pedal de expressão, lá para o time space que está no canal 1, e enviar essa range aqui de 0, ou seja, amplitude máxima do pedal, até o valor 127. O que está acontecendo na situação? É como se eu tivesse com um pedal de expressão conectado diretamente no time space. Eu estou enviando já para o time space a informação que assim, ó, o pedal de expressão seu está de 0 a 127. Estou enviando o pedal de expressão com 0, estou enviando o pedal de expressão aberto. E ele entende isso. E agora, aonde faz o ajuste dessa range aí para controle do feedback? Vamos checar mais um exemplo aqui. Esse aqui é um delay inspirado no U2. E aqui no time space, entrando nas configurações do centro de comando, eu tenho aqui o que o pedal de expressão vai controlar, que é o meu Expression Control. Eu vou colocar ele aqui para controlar o feedback e aqui eu já faço o ajuste da range, controlando ele de 0. Vamos colocar inicialmente 100%, colocar a range aqui para controlar de 0 a 100%. E dessa maneira, o meu CC8 aqui, que está indo para o time space, está informando, time space, eu sou o pedal de expressão. O que você vai fazer? Controlar o feedback de 0 a 100%. E você deixa o ajuste de range no pedal e não precisa ficar preocupado em configurar a range de controle no controlador. Primeiro vamos checar o som sem feedback. Só tem uma repetição aqui. Parece que são duas, mas é que ele é dual DSP, então são 2 DSPs, uma repetição de cada DSP que está configurado em tempos diferentes. E abrindo o pedal de expressão, a gente já tem a repetição indo para o infinito. Que legal, né? Beleza, a gente deixa o pedal de expressão um pouquinho para o final, porque para algumas pessoas pode parecer um pouquinho complicado. Então, de maneira resumida, a gente usa o pedal de expressão na Saturno para enviar MIDI CC para os pedais e dessa maneira controlar os seus parâmetros. E os pedais, normalmente, HX possui, Spacewalk possui, Time Space possui, tem um CC dedicado à entrada de pedal de expressão. E quando você configura o pedal de expressão nesse CC, você faz todo o ajuste de range pelo pedal. E vou dar mais um exemplo aqui agora para vocês, para não deixar nenhuma dúvida. Vamos ver esse Whammy Delay. Aqui ó, tá tudo grave. Aqui no Time Space, no Command Center, a gente vai colocar para controlar o pitch da afinação. Beleza, de 0 a 100%, feito. E aqui na Saturno, a gente já adiciona o CC já conhecido, que é o CC8. E dessa maneira, estou entrando com a informação de expressão no Time Space e que pelo Command Center está controlando o pitch da repetição. Vamos conferir esse exemplo prático? E agora, dessa maneira, eu estou controlando o pitch das repetições do Time Space. Esse é um exemplo muito legal e eu acho uma maneira muito criativa de se tocar usando essa combinação aqui. E agora, sem enrolações, vamos conferir mais um exemplo aqui na HX Stomp. Eu vou deixar um wah-wah ligado aqui na HX. Na HX Stomp, o CC, que é a entrada de pedal de expressão, é o CC1. Então a gente coloca o CC1 aqui com a nossa range XP1 já configurada, vou mandar o MIDI aqui para HX Stomp e dessa maneira o meu pedal de expressão vai estar controlando o wah-wah. Ali na HX Stomp eu falei que a entrada XP1 dela era para controlar a posição do efeito de wah-wah dela. Agora vamos ver um exemplo. Eu sei que pareceu complicado, mas a maior parte das vezes você vai simplesmente colocar o CC de entrada de expressão do seu equipamento e fazer
todos os ajustes pelo seu equipamento. E dessa maneira é muito simples de se configurar. Você vê a velocidade que a gente configurou o wah-wah. E agora, sabe aqueles recursos especiais que eu falei para você que a gente tinha na Saturno? Vamos conferir eles quais são. Você não acha que seria legal você pisar no pedal de expressão e ligar e desligar o wah-wah nesse exemplo aqui? E é exatamente para isso que serve o External Switch, que permite que você faça esse tipo de aplicação. E vamos conferir alguns exemplos agora. Um dos exemplos que eu gosto muito é o External Switch Timed. E como funciona esse External Switch Timed? Nesse Timed aqui, quando eu mexer o pedal de expressão, ele vai mandar o valor 127. E na hora que eu parar o pedal de expressão, 1 segundo depois ele viu o valor 0. Eu tenho outros exemplos de timed aqui. Por exemplo, aqui eu mando 0 quando mexo o pedal de expressão e 127 na hora que ele fica 1 segundo parado, inclusive em outras configurações de tempo. Por exemplo, aqui ele vai mandar o valor 0 depois de 4 segundos que estiver parado. Vamos selecionar esse timed aqui. 127 ao mexer, 0 quando ficar 1 segundo parado, salvei. Na HX Stomp, eu deixei o meu wah-wah configurado para ligar com CC10 127 e para desligar com CC10 0. E aqui no MIDI da controladora Saturno, ao associar o CC10 com o External Switch, o que vai acontecer? Se eu mexer o meu pedal de expressão, eu vou mandar CC10 com valor 127. E ele ficando parado, vai mandar CC10 com valor 0, ligando e desligando assim o meu wah-wah, que está configurado na HX Stomp. Então vamos conferir esse exemplo aqui. Como vocês podem observar, pedal parado, wah-wah desligado. E se eu mexer, 1 segundo depois, desliga. Legal, né? Muito útil. E por que essa função chama External Switch, sendo que eu não estou usando nenhum switch externo aqui? A porta de expressão da controladora Saturno aceita pedais de expressão que possuem toy switch. Um detalhe muito importante é que o pedal de expressão deve seguir esse esquema elétrico aqui. Até o momento não tem nenhum fabricante que fabrique pedal de expressão com esse esquema elétrico aqui. Então você precisa enviar isso aqui para o seu técnico de guitarra, que ele pode fazer a adaptação aí no seu pedal de expressão que tiver toy switch, tá? E agora que você sabe qual pedal de expressão com toy switch você deve utilizar, vamos conferir os outros external switches aqui e como eles funcionam. Por exemplo, a gente tem aqui o Action. Ao pressionar o toy switch do meu pedal de expressão, ele envia valor 0. A gente tem o Toggle Action. Se eu pressiono na primeira vez, ele manda valor 0. Se eu pressiono mais uma vez, ele manda valor 127. A gente tem aqui o outro Toggle Action. Se eu pressionar na primeira vez é 127. Se eu pressionar de novo, ele vai enviar 0. Então vamos conferir esse exemplo aqui com o nosso wah-wah. Então eu selecionei o modo Toggle Action, que ao clicar vai mandar 127, ao clicar vai mandar 0. E aqui no MIDI da controladora, o CC10 continua associado com o External Switch. E agora eu consigo ligar e desligar o meu wah-wah apertando o toy switch do pedal de expressão. E é por isso que essa função se chama External Switch. Então, guitarristas, chegando na conclusão desse vídeo, esse vídeo sem dúvidas foi um vídeo bem longo, é um pouquinho mais denso o conteúdo que você viu aqui, mas de fato você consegue agora usar um pedal de expressão de maneira inteligente para controlar o seu pedalboard. Espero que você tenha gostado. Esse aqui já é o penúltimo vídeo e a gente vai para o último vídeo, onde eu vou te dar várias dicas, mostrar algumas funcionalidades bem interessantes da controladora, para finalizar todo esse guia completo aqui de como acabar de vez com o seu sapateado. Então é isso, eu te espero no próximo vídeo.